Olá pessoal, meu nome é Amanda Mello e hoje eu vou apresentar para vocês meu trabalho intitulado Historiografia de Ornitologia Experimental baseada em dados cienciométricos, uma produção minha, do Dr. Reuter Nunes e da doutora Mariana Teles. Bom, o termo ornitologia ele foi utilizado pela primeira vez em 1660. Entretanto, alguns registros sobre o comportamento animal originados de observações de aves são encontrados desde o século IV a.C. A partir do século XX, iniciou-se o período da ornitologia experimental, onde os trabalhos saíram do campo observacional para trabalhos baseados em metodologias científicas e testes de hipótese. De lá para cá, muitos documentos foram publicados, mas a quantificação do número de publicações científicas disponíveis nos bancos de dados para cada ordem de aves e a sua distribuição ao longo dos anos ainda é desconhecida. Neste contexto, esse trabalho teve como objetivo quantificar o número de publicações existentes para cada ordem de aves, bem como avaliar a distribuição desses documentos ao longo dos anos, a partir de 1900 até 2020, buscando correlacionar com marcos históricos científicos da ornitologia. Para isso, nós utilizamos como palavras-chave na plataforma Scopus o nome das 36 ordens de aves, visando obter o número de documentos publicados por ordem, excluindo livros, capítulos de livros, publicações em eventos e erratas para evitar redundância. O pacote bibliométrico da linguagem R foi utilizado para obter as métricas referentes aos documentos e realizamos um teste de correlação de Pearson entre o número de publicações e o número de espécies por ordem. Com os dados filtrados, nós vimos que quanto maior o número de espécies por ordem, maior o número de publicações sobre essa ordem. As ordens com maior número de documentos publicados foram Passeriformes, com 8.462, e Galliformes, com 5.599. O documento mais antigo é do ano de 1903, referente à ordem dos falconiformes. Nós observamos que a partir dos anos 1970 começa a aumentar o número de publicações de forma geral. Coincide com o surgimento da técnica de sequenciamento de DNA e com o aumento dos estudos sobre o sistema reprodutivo das aves. Os primeiros estudos de filogenia apareceram por volta de 1990, onde observamos o pico de produção para algumas ordens, tais como Strigiformes e Ciconiformes. A partir dos anos 2000 é onde vemos o maior acúmulo de publicações, principalmente a partir do ano de 2004, onde o genoma da primeira ave Gallus foi sequenciado, concedendo à ordem dos Galliformes o maior número de publicações neste ano. Com esses resultados, vemos que as publicações acompanharam avanços tecnológicos e tendências de pesquisa ao longo dos anos, além de indicar os grupos negligenciados para a produção do conhecimento científico e mostrar que a riqueza de espécies das ordens influencia sim o número de publicações, nos mostrando que os grupos menos diversos ou sem importância econômica precisam de mais conhecimento sobre eles.